Olá! E aí, gente, bora para mais uma live? Gente, vocês acreditam que simplesmente hoje é quinta-feira já? Vocês têm ideia que amanhã é a nossa última aula do intensivão? Passou muito rápido, gente! Passa muito rápido! Que absurdo! A gente espera tanto, né, para chegar essa semana do intensivão, de repente ela voa. Mas eu espero que vocês estejam aproveitando muito o intensivão. Quem já assistiu a aula de ontem, a aula 2, já está no ar. Todas as aulas ficam disponíveis até o domingo, dia 2 de agosto, às 23h59, horário de Brasília. Então dá tempo de assistir, reassistir, fazer anotação, tirar dúvida até domingo, dia 2 de agosto. Depois disso, gente, nossa, tô meio descabelada aqui, né? Enfim, ignorem. Coisas da quarentena, gente. Ai, oi pra todo mundo que tá entrando. Boa tarde, que agora já é 12h01 aqui em São Paulo, então já é oficialmente boa tarde. Olha só, a Ana Clara acabou de parar a aula para assistir a live. Muito bem, Ana Clara. Gente, as lives também ficam todas disponíveis lá na comunidade do Facebook. Então, ontem eu tive problema para colocar a live da Dani lá. O Facebook não estava colaborando comigo, mas já tá lá disponível. A live de ontem com a Dani foi muito legal, né, gente? Putz, se não tivesse uma hora contada aqui para fazer, a gente teria ficado mais uma hora fácil, com certeza. Karina tá falando que é bom dia, que ela não almoçou ainda. Eu também não almocei ainda, então... É isso, meio-dia tem dessas coisas, né? Bom dia, boa tarde. Gente, hoje então, perguntas e respostas sobre o tema da aula 2, sobre os 3 pilares que eu mostrei para vocês para fazer um rótulo correto, para não esquecer nenhuma informação, não deixar nenhuma informação importante de lado. Inclusive, já me contem aqui no chat se vocês gostaram da aula 2, qual pilar vocês precisam desenvolver, qual vocês nem tinham pensado em colocar no dia a dia. Enfim, e aí dúvidas, gente, mandem sempre na caixinha, tá? Mesmo se vocês não tiverem mandado na caixinha que tá nos stories, aqui na live tem como mandar. Nesses 2 quadradinhos que tem um pontinho de interrogação, vocês conseguem mandar ali pra caixinha, que eu vou responder dúvida da caixinha, tá bom? Então vamos lá. E Bruna, então talvez eu não responda, porque eu vou responder dúvidas da aula 2. Pedro falou, aula 2 cheia de assuntos importantes. Ingrid falou, excelente aula. Gente, a aula 2, ela tem muita informação, tá? É o que eu falo, tem que ter a cabeça aberta, gente. Tem que ter a cabeça aberta para pegar as informações. Porque não é aquela coisa assim que eu vou na aula falar, ó, agora anota que eu vou falar uma coisa importante. A aula é cheia de conteúdo, gente, do começo ao fim. É que tem uma hora onde, tipo, tá, aqui são os 3 pilares. Mas mesmo sem isso, tem muita informação. A Luana falou, aula top, você é maravilhosa. Obrigada, Luana. Fico feliz que você tenha gostado da aula. Então, ó, já vi a pergunta aqui no chat e essa pergunta, claro, apareceu aqui na caixinha, então eu já vou colocar ela de começo. Peguei uma aqui da Tami, mas não foi só ela que mandou, inclusive já vi que apareceu aqui no chat. Vamos ter acesso ao checklist? Não. Não vão ter acesso ao checklist. O checklist é um bônus exclusivo do Vida de Rotulagem. Então, quem entrar no Vida de Rotulagem, que é o meu treinamento completo, esse é pago, aí sim o checklist é um dos bônus do Vida de Rotulagem. Tem vários, inclusive teremos coisas novas nessa turma. E como eu sempre falo, coisas novas de uma turma valem para todas as outras que já entraram. Mas não tem acesso ao checklist. Checklist é bônus exclusivo do Vida de Rotulagem. Mas nada impede que você faça o seu próprio checklist, né? Então vocês podem ir montando um checklist próprio para ter ali de base. Eu mesma montei esse checklist
da minha vivência, do meu mapa, como vocês viram lá. Então eu ia anotando todas as legislações que eram importantes, o que eu precisava saber daquelas legislações. E eu mesma fui montando aquelas informações, na hora que eu vi eu tinha um checklist. E aí eu compartilho com os alunos do Vida de Rotulagem, com os meus VRs. Mas no workshop não. Vamos ver. Ó, já tem uma aqui também que eu já vou aproveitar para deixar isso claro. Fê falou, qual é o investimento do curso? Gente, o Vida de Rotulagem eu vou falar mais sobre ele nos próximos dias, né? Na aula de sexta eu falo um pouco. Mas assim, prestem atenção. Sabe por que eu não falo valor antes? Porque tem algumas condições especiais, principalmente para quem está no intensivão acompanhando tudo. Então, vocês vão ter condições especiais caso tenham interesse no Vida de Rotulagem. Então, acompanhem as lives, façam os exercícios, tudo isso. Vai ter um presentaço para alguém escolhido. Mas todo mundo que está no intensivão e todo mundo que estiver acompanhando as lives vai ter, sim, umas condições especiais para entrar no Vida de Rotulagem, caso tenham interesse. Então, por isso que eu não saio falando valor, porque depende muito. Você tá no intensivão, não tá no intensivão, então tem aí essas coisas, tá? Mas a gente vai abrir turma dia 3. Na próxima segunda vai ter uma turma nova do Vida de Rotulagem, então quem tiver interesse já fica ligado, participa do intensivão, assistam as lives, que acreditem em mim, vai valer a pena, vai valer muito a pena. Mas bora, que eu não vou ficar falando aqui do Vida de Rotulagem, que não é hora pra isso. Vamos às perguntinhas. Aqui, ó, explica mais sobre o Vida de Rotulagem. Eu vou... Gente, nos próximos dias, tá? Hoje ainda não tá, não. Vamos focar aqui no intensivão, que ainda tem muita coisa pra acontecer no intensivão. E aí, mais pra frente, a gente fala do Vida, tá? Mas fico feliz que vocês tenham interesse. Obrigada por essa confiança. Então, vamos começar aqui com a Anne. Anne mandou, Aline, poderia me explicar o que seria necessariamente alimentos compostos? Alimentos compostos, também a gente chama normalmente de ingredientes compostos, são aqueles ingredientes compostos por mais de um ingrediente. Então, exemplo, deixa eu ver o que é um ingrediente único. Leite. Leite é um ingrediente único, é só leite, né? Não tem outra coisa ali. Às vezes tem alguns aditivos, mas leite, vamos supor que pode ser... Vamos supor não, é um ingrediente único, é só leite, não tem outras coisas. Banana. Banana é um ingrediente único, é banana, não tem outra coisa, é banana. Agora, achocolatado em pó é um ingrediente composto. Achocolatado em pó é um ingrediente, mas ele é composto por cacau em pó, às vezes leite em pó, açúcar, emulsificante, umas vitaminas. Então, tem outros ingredientes que compõem esse ingrediente que é o chocolate em pó. Doce de leite é o ingrediente composto, ele é leite com açúcar. Então, é isso. Ingrediente composto é um ingrediente que é feito por mais de um ingrediente. Parece meio confusa a explicação, mas é isso. Por exemplo, banana, ingrediente único. Achocolatado em pó, ingrediente composto. Dentro do achocolatado em pó tem outros ingredientes. Então é isso. Na lista de ingredientes, ingrediente vem sempre antes do aditivo, mesmo se for menor? Sim! Os aditivos alimentares sempre estarão no final da lista de ingredientes. Isso é uma condição, isso é uma regra dada pela própria RDC 259. Então, primeiro a gente coloca tudo que é ingrediente e depois, no final da lista, a gente coloca todos os aditivos alimentares precedidos da sua função principal. Então, por mais que eu tenha mais edulcorante, vamos supor ali que eu tô fazendo um docinho fitness, e aí eu encho ele de poliol, então ele é basicamente só eritritol ali. E eu tenho também cacau em pó nesse docinho, mas eu tenho muito mais eritritol do que cacau em pó.
Não importa, eu vou colocar o cacau em pó antes, porque o eritritol é um aditivo alimentar, então ele vai sempre no final da lista de ingredientes. Há uma legislação específica para a elaboração da tabela nutricional? Uma não, tem três. RDC 360, RDC 359 e RDC 163. Todas elas tratam de tabela nutricional. Fora isso, em algumas outras legislações, como por exemplo na Portaria 29, tem algumas especificidades sobre tabela nutricional de alimentos específicos. Na RDC 54 também tem algumas especificidades de tabela nutricional. Então, só que eu te falei 5 que você precisa ter ciência para fazer uma tabela nutricional correta. Então, não tem uma, tem 5. Agora, se você estiver falando para cálculo, aí nenhuma legislação que eu me lembre vai te ensinar a calcular tabela nutricional, tá? Aí você pode entrar no vídeo de rotulagem, porque lá eu te ensino a calcular a tabela nutricional, ou tem também um guia da Anvisa. É um guia bem antigo, mas ele é válido, que a Anvisa ensina lá os cálculos de tabela. Então, se você estiver falando de cálculo, cálculo mesmo, aí não tem legislação. Mas de composição, de padrões, de informações, aí essas 5 você encontra informações sobre tabela nutricional. Laura, sim, as lives ficam gravadas, mas só lá na comunidade do Facebook, não ficam aqui no Instagram, tá? Aline, você tem uma dica de como estudar as legislações? Post-it, anotação em caderno e outros? Alex, é Alex ou Alexander seu nome? Posso chamar de Alex? Alex, eu tenho uma live, eu fiz uma live aqui, acho que você deve ser novo, talvez, aqui no Rotulagem, bem-vindo. Mas tem uma live aqui que eu já fiz, completíssima, sobre organização. No caso, eu falo sobre a organização para o meu trabalho, mas é uma organização que serve muito para estudo. Inclusive, é a organização que eu sempre usei para estudar, desde o colégio, faculdade, as legislações, a rotulagem, e eu uso hoje no meu trabalho. Então, é uma live de 1 hora só falando sobre organização. Mas como eu faço, tá? Rapidamente, assim, eu sou muito visual, então eu preciso escrever. Eu tenho um caderno para cada assunto do meu trabalho, então eu tenho um caderno para mentoria e consultoria, eu tenho um planner para o meu dia inteiro, eu tenho um caderno só para anotações do vídeo de rotulagem, eu tenho um caderno só para aqui para assuntos do Instagram, YouTube, para anotar conteúdos, sugestões. Eu tenho um caderno de anotações gerais, então eu me organizo muito assim, escrevendo. Eu uso muito post-it, principalmente quando eu vou estudar legislação. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso imprimir a legislação, então, pessoas que não gostam de imprimir, salvem a Amazônia, tá gastando folha. Não é sempre que eu faço, mas quando eu vou estudar uma legislação, realmente eu preciso imprimir. Eu colo sim post-it, eu uso caneta colorida, não para ficar bonitinho, mas porque para mim é bem visual. Meu planner eu mostro também na live, ele é todo colorido, então eu bato o olho, eu já sei o que é aquele rosa, eu sei o que é o verde, eu sei o que é o roxo. Então eu uso cor para tudo, uso post-it. Eu sou muito visual e eu preciso escrever, então eu vou me organizando assim. Então, o que eu faria? O que eu fiz, né, quando eu estava estudando rotulagem? Eu tinha um caderno só para estudar rotulagem, eu ia dividindo ele por cursos que eu fazia e por dúvidas que eu tinha, então eu tinha uma parte só para escrever dúvidas, eu separava por cursos e eu tinha as legislações impressas, algumas, tá? Não todas, mas aquelas que eu precisava estudar mesmo, que não dava só para ler e ir fazendo anotações, eu imprimia, ia colocando post-it e tal.
Mas eu vou, depois dessa live, eu vou compartilhar essa sua dúvida aqui nos stories e aí eu deixo o link pro vídeo do YouTube sobre organização, porque essa live já tá disponível na íntegra lá no YouTube, tá? Se eu não me engano, mas eu acho que tá. Aí eu deixo o link e vocês arrastam pra cima e assistem o vídeo, tá? Quem tiver interesse em saber mais. Fumaça em pó ou líquida são consideradas aditivos? Eu acredito que sim, porque eu acho que vai entrar como aroma, tá? Precisa ver a classificação dela, precisa ver. Mas eu acredito que sim, que seja aroma. Vamos lá. Aline, como tenho acesso ao checklist que você cita na aula 2? Entrando no Vida de Rotulagem. É um bônus do curso. Gente, as dúvidas que não são referentes à aula 2 do intensivão, eu não vou responder, tá? É errado fazer rotulagem sem visitar o local de preparo do produto? Não, mas é aquele passo 1, o pilar 1 que eu falei. Você tem que conhecer o processo desse produto. Então, quando você visita o lugar, é mais fácil, porque você tem as suas impressões. Então, você conversa, você passeia, você vê como é a linha de produção, como eles armazenam as matérias-primas para entender de contaminação cruzada, você entende quais são os ingredientes que vão ali, você tem essa conversa mais próxima, né? Você entende as funções dos ingredientes, como é feita a embalagem, você pega o rótulo, já olha, já vê se tem alguma dúvida, já tira e tal. Então é um trabalho que fica mais próximo e que talvez você consiga resolver essas questões mais rápido. Mas não é necessário, eu mesma faço tudo basicamente da minha casa. É muito raro que eu vá até o lugar, só se for aqui em São Paulo mesmo, basicamente. Só que daí você precisa ter uma conversa muito mais detalhada com a pessoa de dentro da indústria. Então não basta você virar para ele, pegar a lista de ingredientes, olhar o que tem ali de alergênicos, por exemplo, e declarar aquilo. Você precisa de um tempo para falar com a pessoa responsável, para entender quais outras matérias-primas eles usam, como é feita essa produção, como é feita essa limpeza, onde eles são armazenados, como é feita a embalagem. Você precisa entender tudo, é o pilar 1 mesmo, você precisa entender todo o processo. Você vai entender esse processo independente se você está dentro da indústria ou não. O que acontece é que se você não está lá dentro, você precisa ter uma conversa muito mais detalhada com o seu cliente e eu já deixo muito claro que assim, eu preciso que ele esteja disponível para mim para tirar todas as minhas dúvidas. Não quer dizer que a hora que eu ligar ele vai ter que obrigatoriamente me atender, mas ele precisa estar ciente que eu preciso ter essa conversa com ele ao longo do processo para tirar todas as dúvidas que eu possa ter. Porque às vezes eu pego a arte de um rótulo, daí eu faço a primeira conversa, tiro ali todas as dúvidas que me surgiram, tal, a pessoa responde, manda laudo, às vezes manda foto, enfim, para eu entender mesmo como funciona. Mas tem dúvidas que só surgem a hora que você tá ali realmente, de fato, fazendo o rótulo. E aí esse cliente precisa entender que eu vou precisar dessas respostas, né? E que quanto mais ele demorar para me dar essas respostas, vai alterar no prazo para eu entregar o trabalho para ele. Então, é isso. Não necessariamente você precisa estar lá, mas você precisa estar munida de todas as informações que envolvem o processo desse produto, que é o pilar 1. Gente, essa aqui é a pergunta que vale R$ 1 milhão, tá? Quando saber se é relevante o alergênico de um ingrediente usado para fazer tal produto? Então, assim, na verdade,
Se o alimento, se o ingrediente que você está usando é o próprio alergênico, por exemplo, é um leite, leite é alergênico, você vai declarar contém, com certeza. Se o alergênico faz parte intencionalmente do ingrediente que você está usando, por exemplo, é um achocolatado em pó que tem leite em pó na composição do achocolatado, você vai declarar uso intencional, porque ele faz parte do seu ingrediente composto. Agora, se é um cacau em pó que você está usando, é só cacau, mas ele tem contaminação cruzada com castanha. Então, o cacau é só cacau, o cacau não é alergênico. Mas esse cacau, que não é o seu produto final, ele é parte da composição do seu produto final, tem uma contaminação cruzada, e aí você declara essa contaminação cruzada que veio do ingrediente ou não declara essa contaminação cruzada? Não tem resposta pronta, gente. Não tem resposta pronta para essa questão. De novo, eu já falei sobre isso no Perguntas e Respostas de terça-feira. Precisa ter um programa de controle de alergênicos. Precisa ter, tá? É obrigatório que tenha. Então você vai entender quão relevante é esse risco através de N medidas. Por exemplo, você vai fazer análise do seu produto final para saber se é detectável a presença dessa castanha ali no produto final. Você vai fazer análise da sua linha de produção, de pontos críticos de controle, para saber se em algum momento ali tá ficando essa castanha. Você precisa entender se você usa castanha em algum outro produto, se você tem castanha armazenada, se você trabalha com castanha para ver se é real uma contaminação cruzada ou se você não trabalha com isso, está vindo só ali do cacau. Você pode pedir laudo de análise desse cacau para ver se essa castanha realmente foi detectada nesse cacau ou se eles declararam e nem tem análise nem nada. Ou se não foi detectado, mas, sei lá, eles decidiram declarar. Então, não tem resposta pronta. De verdade, não tem. Precisa do programa de controle de alergênicos. Você precisa avaliar este risco, tá? E aí você vai chegar no fim no fim dessa sua análise inteira, a conclusão se você vai declarar essa contaminação cruzada ou não, o que é mais assertivo, declarar ou não, tá? Porque mesmo se você declarar, gente, isso que precisa prestar muita atenção, mesmo para declarar a contaminação cruzada, você precisa comprovar de que você tentou evitar, de que você fez análises e que não foi possível não ter essa contaminação cruzada. É como se declarar uma contaminação cruzada que não existe fosse um erro também. Então, precisa fazer essa análise crítica lá. E como a Laís já falou aqui, análises laboratoriais, ela está sugerindo a Eurofins. Acho que foi tipo uma sugestão totalmente imparcial, afinal a Laís não trabalha há anos na Eurofins, não. Acho que foi só... Onde encontrar informações da RDCs, né? Site da Anvisa? Sim, no site da Anvisa você encontra as RDCs da Anvisa. Na verdade, eu acho que pensando agora, a RDC talvez tenha só da Anvisa mesmo, com o nome de RDC. Mas vamos chamar de legislações, porque a gente não tem só RDCs, né? A gente tem instruções normativas, portarias, decretos, leis, enfim. Enfim. E as legislações você vai encontrar no site dos órgãos regulamentadores. Então, Anvisa, Inmetro, MAPA, Procon, né? Acho que no Procon você encontra o Código de Defesa do Consumidor. Você vai encontrar nos sites também do Planalto, do Ministério da Saúde, enfim, precisa ver de quem é a legislação que você está procurando e procurar lá no site deles. RDC é só da Anvisa, que é a resolução da diretoria colegiada, né, que significa. Mas a gente não trabalha só com RDCs, então é importante saber quem que fez aquela legislação para você ir atrás dela em um local confiável.
Entre legislação geral e RTIQ, RTIQ, gente, é Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Siga o primeiro RTIQ? Então, Isa, na verdade, não faz tanta diferença assim. Eu prefiro não começar pelo RTIQ, eu prefiro começar pelas legislações gerais. Eu sempre olho primeiro se o produto tem um RTIQ. Então, vou trabalhar com sobremesa láctea, que agora temos RTIQ de sobremesa láctea e eu estou muito feliz com isso. Então, vou trabalhar com uma sobremesa láctea. Bom, tem RTIQ, então eu já deixo ele ali aberto. Mas eu não começo pelas informações do RTIQ. Na verdade, mentira, eu começo porque eu preciso entender se o produto que eu tenho realmente vai se enquadrar ali nos padrões daquele alimento do RTIQ. Então eu tenho aqui um pudim de leite condensado e eu vou fazer a rotulagem dele. E aí eu penso, isso aqui é uma sobremesa láctea, mas calma, vou lá, abro o RTIQ de sobremesa láctea. Olho lá os padrões e vejo se o meu pudim de leite condensado se enquadra. Beleza, se enquadra, então é isso aqui mesmo. Aí eu deixo o RTIQ ali. Aí eu começo pelas informações gerais. Então, tipo, o que eu vou precisar ter? Vou precisar de denominação de venda, de peso líquido, de tabela nutricional, vou precisar de lista de ingredientes, blá, 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 blá. Daí eu faço essas. Daí eu venho no RTIQ para pegar as informações que eu vou colocar aqui. Então, vai ter uma denominação de venda estabelecida lá. Pego a denominação de venda. Aí eu vejo, tem algum alerta que eu preciso fazer? Tem alguma informação que eu preciso pôr? Tipo, sei lá. Gente, eu não li direito ainda, tá? O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Sobremesa Láctea, porque eu tomei conhecimento dele ontem, então eu dei uma lida por cima. Mas vamos supor que eu preciso falar no painel principal a porcentagem de leite ou de ingredientes lácteos que tem. Aí eu vou lá e coloco. Então eu vou complementando essas informações obrigatórias com o RTIQ. Mas não faz tanta diferença não, se você vai começar por ele ou não. Só não pode cometer o erro de achar que porque aquele alimento tem um regulamento técnico de identidade e qualidade, eu não preciso das legislações gerais. Isso acontece muito, então prestem atenção nisso. O RTIQ, ele é mais uma legislação que a gente precisa trabalhar. Desculpa. Mais uma legislação que a gente precisa trabalhar, mas não é a única, não é porque tem RTIQ que eu vou excluir todas as outras, não, a gente vai trabalhar com ele também. Gente, o que vocês estão falando de vaca humanizada? Meu Deus. Quero nem ler a conversa do chat. Sara, como ter o nosso próprio conhecimento de legislação? Estudando. Não tem outra forma. Estudando. E por estudar, gente, não é que você precisa pegar a legislação e ficar ali lendo. Essa é uma das formas de estudar. Mas outra forma é ler blogs que falam sobre isso, confiáveis, tá, gente? Sempre vejam a fonte, porque tem muita abobrinha sendo falada aí pela internet. Mas vejam as fontes, leiam blogs, acessem os sites da Anvisa, do Mapa, do Inmetro, vejam as notícias sobre alimentos, sigam eles nas redes sociais. Então a Anvisa tem um perfil aqui no Instagram, o Mapa tem perfil aqui no Instagram. Sigam, eles não falam só sobre alimentos, mas volta e meia tem ali as notícias sobre alimentos. Sigam perfis que falem sobre isso, aqui o Rotulagem, claro, mas tem outros também que falam. Assistam as lives, tem muito conteúdo em live, vão lá no YouTube, todas as lives vão para o YouTube na íntegra, tem muito conteúdo. Procurem cursos, como por exemplo o Intensivão, já é uma boa fonte, o Vida de Rotulagem, óbvio, que daí é o treinamento completo. Mas enfim, tem outros cursos de rotulagem por aí, encontrem um que você se identifica com a metodologia, com a forma como a pessoa explica. Se você prefere um conteúdo muito mais técnico, se você não quer ser tão técnico, você quer um conteúdo mais superficial. Então, gente, hoje informação a gente tem de todos os lados e tudo isso é estudar. Então, quem segue aqui o Rotulagem está estudando, porque aqui eu passo um conteúdo sobre rotulagem, é um conteúdo técnico,
né? Então, tipo, aqui, querendo ou não, a gente brinca, eu falo de forma mais descontraída e tal, mas eu tô passando conteúdo pra vocês. A gente faz live de perguntas e respostas toda semana. Quem tá chegando agora no Intensivão tá pegando uma vibe mais live todo dia e tal. Normalmente não é assim, eu ainda não consigo fazer live todo dia, todos os dias, né? Assim, pra sempre. Mas eu tenho lives fixas aqui. Toda segunda a gente trata sobre um assunto específico. Então a gente já falou aqui sobre tabela nutricional, já falou sobre declaração de transgênicos, já falou sobre organização, já falou sobre foco, já falou sobre orgânico, sobre suplementos, sobre tudo. E quinta sempre tem live de perguntas e respostas. Daí perguntas e respostas gerais sobre o que vocês quiserem fazer, não tem tema definido. Então tudo isso é estudar, tudo isso é tá indo atrás da sua própria informação. Quando eu falo para ter o próprio conhecimento, é para não deixar o conhecimento na mão de outra pessoa, na minha mão, inclusive. Tipo, preciso fazer aqui um rótulo, vou lá ver o que a Aline falou e vou fazer baseado exclusivamente no que ela falou. Ou então, a gente precisa corrigir um rótulo, deixa eu pegar uma consultoria. E aí toda vez precisa pegar uma consultoria porque você mesmo não sabe fazer. Ou você tá ali trabalhando em grupo e aí só uma pessoa fala e só ela toma as decisões, porque teoricamente só ela tem o conhecimento e aí todo mundo só aceita e faz o que ela tá falando, entendeu? Então é nesse sentido de ter o seu próprio conhecimento para conseguir tomar decisões, para conseguir argumentar com o fiscal, por exemplo. Se você não tem o seu próprio conhecimento, o fiscal fala A, você faz A. Às vezes o A que ele está falando está errado. Então você não consegue nem argumentar. Ou então você vai pegar esses aplicativos e softwares aí de fazer rótulo e eles vão te dar informações erradas, como acontece, porque já aconteceu comigo. A Simone já veio aqui em live, já falou o que aconteceu com ela, a Dani falou ontem que aconteceu com ela, e você não sabe corrigir, porque o aplicativo falou e você não tem conhecimento para fazer análise crítica daquela informação. E aí você só aceita e comete um erro. Então é nesse sentido de ter o próprio conhecimento e você só vai ter este conhecimento estudando. Agora a forma que você vai escolher para estudar, aí tem várias. Eu sugiro muito fazer o vídeo de rotulagem. Mas é isso, tem várias formas de estudar. E sempre verifiquem a fonte, tá, gente? Sempre verifiquem a fonte. O mapa, qualquer um pode fazer o seu próprio? Com certeza, com toda certeza. É inclusive o que eu e a Dani a gente estava conversando aqui ontem. Por exemplo, eu e a Dani trabalhamos como consultoras e fazemos rotulagem como consultoras. Então a gente trabalha com alimentos diversos, empresas diversas. A Dani tem um processo dela, de como ela faz o rótulo. Então ela até falou, se ela tem 5 produtos para fazer da mesma empresa, ali dentro do mesmo trabalho, ela pega e faz 5 tabelas nutricionais, depois ela faz 5 listas de ingredientes, depois ela faz 5 alertas de alergênicos, depois ela vê dos 5 se vai precisar falar sobre lactose, aí ela vê dos 5 o que vai precisar falar do glúten. Então ela pega a informação e já faz dos 5. Eu não faço assim. Se eu tenho 5 rótulos para fazer da mesma empresa, eu faço primeiro o rótulo inteiro de um alimento, depois eu faço o rótulo inteiro de outro alimento, depois eu faço o rótulo inteiro de outro alimento. E assim eu vou fazendo. Então, cada uma tem a sua forma de fazer. Agora, o que eu acho realmente importante é que você tenha esse mapa, independente de como ele vai ser. A Dani falou que começa pela tabela nutricional. A tabela nutricional é uma das últimas coisas que eu faço. Então, isso não faz diferença, desde que tenha tabela nutricional. Mas você precisa ter essa rotina para ser um hábito, para isso minimizar que você esqueça informações importantes. Então, mas qual vai ser esse mapa? Você pode pegar e fazer igual o meu, ver se serve para você. Se não servir, você vai fazendo ali adaptações para ficar dentro da sua realidade de como vai realmente te ajudar. É isso. Ai, gente, sério. O Gabriel tá fazendo, acho que o hambúrguer de ervilha pra ele almoçar agora e empesteou a casa com cheiro de caldo de carne. Sabe aqueles caldos de carne que as pessoas usam pra cozinhar? Aquele hambúrguer de ervilha tem muito cheiro de caldo de carne. Agora tá na casa inteira esse cheiro horrível de caldo de carne. Enfim.
A Gláucia falou, bem complexa a rotulagem. Gláucia, eu sempre faço essa analogia aqui. Rotulagem é igual dirigir. Quando a gente vai começar a dirigir, parece que são milhões de coisas e que a gente nunca vai dar conta de fazer isso. Porque você precisa, tem lá freio, acelerador, embreagem, troca-marcha, ré, olha em 3 espelhos diferentes, pedestre, o cachorro, a música tocando e não sei o que lá, e faz baliza, e estaciona, e rotatória, e não sei o que lá. Aí você pensa, mas eu nunca vou conseguir dirigir? Tem que lembrar de milhões de informações. Depois, vira prática. Você pratica, você estuda, você sabe como é, vira hábito, vira normal. Você entra no carro e dirige, faz todas essas ações sem precisar ficar pensando muito, só prestando atenção e seguindo ali o mapa de como é dirigir. Rotulagem é exatamente a mesma coisa. No começo, ela pode assustar mesmo. Tipo, pra fazer um rótulo, igual a gente tava fazendo uma live aqui esses dias e eu usei sorvete como um exemplo. Acho que foi na live que eu fiz com a Paula, lá no Instagram dela, a Paula Heloise. A Paula Heloise surgindo aqui de novo. Na live que eu fiz lá no Instagram dela, eu tava dando um exemplo com sorvete. E aí uma pessoa que tava na live mandou no chat que ela tinha feito um rótulo de sorvete naquele dia e ela tinha usado 17 legislações. E é isso mesmo, é isso. A gente usa 15, 20, às vezes 30 legislações, dependendo do produto e das alegações que a gente vai fazer. E parece, meu Deus, 17, não vou fazer rotulagem. Você acha que eu vou conseguir usar 17? Vai. É estudo, é prática, e aí vira natural. Você usa 17 legislações e nem tem ideia que usou 17. Você só vai ter noção se você parar pra contar. Nossa, quantas legislações eu usei pra fazer esse rótulo? Deixa eu contar aqui. Aí você conta, foram 15, foram 20, aí você fala, meu Deus, e parece que você usou 2. É isso, se torna natural, te prometo, se torna apto, se torna natural, você se apaixona e é uma loucura. E aí você entra e não sai mais. Gabriel e Lara só aprontam fofos. Não, e o Gabriel começou a fazer um hambúrguer, esse cheiro de caldo de carne dominou. Eu só vi a Lara passando, correndo ali, indo pra cozinha. Ai, ai. Aline, sempre que tiver aspartame, tenho que declarar fenilalanina? Sim, sempre. Deixa eu ver aqui. Você poderia falar um pouco mais sobre a nova rotulagem nutricional frontal? Poderia. É uma coisa que está. Uma coisa. É uma legislação nova que vai mudar muitos padrões de rotulagem nutricional que a gente tem agora. Na verdade, são 2 legislações, vai ser uma RDC e uma instrução normativa. Elas já estão em fase final, assim mesmo, então tem 2 consultas públicas, a 707 e a 708, vocês conseguem encontrar elas na íntegra lá no site da Anvisa mesmo. E essas consultas públicas já são tipo a versão do que será a legislação em breve. Isso tá parado na Anvisa, só falta a Anvisa dar o ok, gente, só falta a Anvisa bater o martelo para isso entrar em vigor, então tá bem nas fases finais mesmo. Todo mundo ficou muito na expectativa de que ia acontecer no final do ano passado, porque isso entrou na pauta de uma das reuniões da diretoria colegiada, mas daí eles tiraram. Foi aquela reunião onde eles aprovaram a RDC da gordura trans, né, para extinguir aí do mercado a gordura trans industrial. Mas aí eles tiraram da pauta porque já tinha muita coisa em pauta e é uma discussão que vai demorar e tal, e aí nunca mais entrou em pauta, então ficou todo mundo muito na expectativa de que acontecesse no começo desse ano, mas daí veio uma coisa aí chamada coronavírus e atrapalhou tudo, né? Então outras coisas se tornaram prioridade e tal, mas está nos finalmente já. E aí, dentro dessa nova proposta de rotulagem nutricional, está a rotulagem nutricional frontal. Então, é muito bom saber que não é só isso que vai mudar, tá, gente? Então, assim, padrões da tabela vão mudar, valores de IDR vão mudar, outros vão surgir e tal. E uma dessas mudanças propostas nessas legislações novas
é a da rotulagem nutricional frontal. Então, tem lá, agora eu não vou lembrar de cabeça quais são os parâmetros, mas a gente vai precisar avisar se o alimento é alto em açúcares adicionados, gorduras trans e sódio, tá? Tanto alimentos quanto bebidas. E aí isso vai ser feito através daquela lupa, né? Da imagenzinha da lupa. E aí vai ter que estar certinho. Então, o primeiro item sempre vai ser açúcar adicionado, o segundo sempre vai ser gordura trans, o terceiro sempre vai ser sódio. Se não tiver um deles, mantém essa ordem, só deixa o que não tem em branco. Então, essa lupa vai ter que ficar na parte, no painel frontal, óbvio, né? Na rotulagem nutricional frontal. Na parte superior, e aí não vai poder mais ter nenhuma informação ali perto da lupa, ela vai ter que ficar em destaque ali, meio isolada, onde ela estiver, para ficar bem visível, para nada chamar atenção que não seja aquilo. E aí tem lá os parâmetros de quando a gente vai precisar usar, então vai ter no começo um meio termo, assim, né, para as pessoas irem se adaptando, e aí depois a gente vai chegar no final, mas é alguma coisa tipo... Ai, que se eu tentar arriscar um número aqui, eu vou acabar errando, porque eu realmente não lembro quais são os números. Mas vai estar definido, tipo assim, se tiver mais do que 5 gramas de açúcares adicionados por 100 gramas em alimentos sólidos, aí precisa colocar alto em açúcar adicionado. E em bebida, se for 10 gramas por 100 ml. Então, vai ter esses parâmetros de quando a gente vai precisar usar. E aí, gente, tem que esperar entrar em vigor. Isso não tem vigor e não tem prazo, tá? Não pode ser amanhã, pode ser só ano que vem. Não dá pra saber, mas tá nos finalmente. É só a Anvisa bater o martelo mesmo. O Vida de Rotulagem não é Vida de Rotulagem do dia 3, tá, Michele? O Vida de Rotulagem é o meu treinamento completo sobre rotulagem de alimentos e a gente vai abrir uma nova turma no dia 3. Não tem nada, aliás, não tem nada não. Eu já fiz uma live com o pessoal do Vida de Rotulagem falando sobre a nova legislação nutricional, sobre o que está por vir. Inclusive já fiz aqui também, essa live deve estar lá no YouTube. Mas não tem nada falando sobre, porque como eu disse, não está em vigor ainda. E como não está em vigor ainda, por mais que falte só a Anvisa bater o martelo, pode ser que coisas mudem. Eles ainda podem mudar. Por exemplo, nessa nova proposta de rotulagem nutricional, não tem mais a opção de tabela linear. Então, isso aí é uma questão, porque rótulos muito pequenos vão ser obrigados a colocar uma tabela, não vai mais poder escrever linear. Então, isso é uma questão que pode mudar. Será que a tabela linear vai... Tabela não, a forma linear de declarar as informações nutricionais vai voltar, não vai voltar? Então, podem acontecer mudanças ainda, por isso que ainda não tem uma aula sobre isso, não é uma legislação em vigor. Mas, com toda certeza absoluta, quando entrar em vigor, vai ter uma aula sobre isso, com toda certeza absoluta. E aí, quem já está lá dentro do Vida de Rotulagem tem acesso a todas as novidades. Então, tem novidades por vir aí nessa nova turma e todo mundo que faz parte das outras turmas tem acesso a tudo que é novo. Então, assim que a gente tiver as legislações sobre a nova rotulagem nutricional, a gente vai ter uma aula e todo mundo que fizer parte do Vida de Rotulagem vai ter acesso a ela. Então é assim que funciona, mas por enquanto acho que a gente tem só uma live, não tem como ter uma aula ainda. A Cris falou, linear é um dos motivos da legislação não ter sido aprovada ainda, exatamente. E ninguém sabe se vai voltar o linear ou não, porque eles internamente lá estão bem divididos. Oi, meu amorzinho. Você papou? A Nahi perguntou, no caso de um produto que leva, por exemplo, queijo parmesão faixa azul, eu posso colocar no meu rótulo queijo parmesão faixa azul? Então, depende. Porque faixa azul é uma marca, né? E na lista de ingredientes a gente não coloca marca. Então, na sua lista de ingredientes, você não pode colocar queijo parmesão faixa azul. Você vai colocar queijo parmesão, ponto.
Agora, se você quiser fazer uma menção, tipo no painel principal, como uma informação adicional, que você usa ali queijo parmesão faixa azul no seu produto, você pode, só que você precisa da autorização da empresa para usar, tá? Então não é simplesmente, eu compro esse produto, eu vou vender como queijo parmesão faixa azul. Você precisa da autorização da empresa para usar a marca deles, então precisa ver isso. Como eu sei disso, já usei marca em rótulos que eu não tinha autorização da empresa. Só que aí, sorte que não aconteceu nada, né? A empresa só falou, oi, tudo bem? Então, você não pode sair usando a nossa marca assim, a gente precisa te dar uma autorização. Preencha aqui esses 15 mil contratos e relatórios e não sei o que, não sei o que lá e não sei o que lá, que a gente vai enviar lá não sei pra onde, porque era uma empresa internacional, para validar isso aí. Aí tá bom, a gente foi lá, preencheu 15 mil relatórios em inglês, assinou um contrato, mandou pra lá, eles autorizaram, a gente continua usando. É igual catupiry. Catupiry também é marca, gente. Catupiry é um requeijão, tá? Olha aí, pra quem não sabia que Danoninho é queijo, dos mesmos criadores de Danoninho é um queijo, catupiry é só um requeijão. Olha que coisa incrível, mas é da marca, então tem todas as características específicas do requeijão daquela marca. Mas é uma marca, catupiry é marca, então pra usar isso também precisa da autorização da catupiry, né? Precisa ver isso. Ó, peguei aqui no chat, por acaso, a Iditati falando, alguma dica para saber se a legislação foi revogada? Muitas vezes não informam e só depois que descubro que foi revogada. Então, Tati, você tá pegando essas informações de fontes não confiáveis. Onde que a gente pesquisa informação? Gente, no site dos órgãos regulamentadores, Anvisa, Mapa, Procon, Inmetro, seja lá onde for. E aí lá sempre vai ter escrito se está revogado ou não. Se você for tentar procurar uma legislação na biblioteca de alimentos da Anvisa e não encontrar, provavelmente ela foi revogada. Se você for tentar procurar uma legislação no Sisleges e não encontrar, ela provavelmente foi revogada. Ou então você vai encontrar e vai estar escrito que ela foi revogada por outra legislação. No site do Inmetro é a mesma coisa. Você até encontra a legislação, mas está escrito que ela foi revogada e qual está no lugar dela. Então, é por causa da fonte que você está procurando. Agora, se você joga no Google, por exemplo, você encontra um monte de legislações revogadas aí em sites aleatórios. Mas não são fontes confiáveis. Danoninha é queijo? Como assim, passada? Chama queijo Petit Suisse. Procura Nutri Maria Paixão. Procura aqui no feed, tem um post bem recente sobre isso. Ai, ai, gente. Dani, está bem ativa, hein, Dani? Deixando comentário na comunidade, assistindo todas as aulas, fazendo todos os exercícios, mandando dúvida aqui. Gostei de ver, Dani. Belo comprometimento, parabéns. Você tem alguma dica para entender melhor alguns termos das legislações? Tenho. Toda legislação tem uma parte que é das... me fugiu a palavra. Eu me distraí olhando a Lara ali na sala, me fugiu a palavra. Definições. Toda legislação tem uma parte de definições. Então, eles vão definir ali termos importantes para aquela legislação que você está lendo. Não necessariamente, nas definições você vai encontrar... Eu preciso tirar a Lara do meu campo de visão na hora que eu estou fazendo live. Não necessariamente ali nas definições você vai encontrar a definição que você realmente procura. Mas você sempre vai achar em alguma outra legislação. Então, ali em definições, por exemplo, você sempre vai... talvez você esteja olhando... Não sei, tá? É só um exemplo. Mas talvez você esteja procurando a definição de porção lá na RDC 359. Mas ela não tá lá, mas talvez ela esteja
Na 360, talvez ela esteja na 163, talvez na portaria 29 tenha a definição de porção. Então você tem que ir olhando. Por quê? Você pode procurar no dicionário, né? Você pode jogar no Google e procurar a definição daquela palavra. Só que quando você acha a definição na legislação, você tem a ideia real do que as pessoas que criaram aquela legislação estão querendo dizer com aquele termo. Então é uma definição que ela é muito mais contextualizada na legislação. E aí também, conforme você vai vivendo isso, você vai estudando, você vai encontrando outras legislações, você vai se familiarizando com os termos que a gente sempre encontra. Mas olhar as definições que vem na própria legislação é essencial, é essencial. Por isso que eu falo, gente, muita gente, por achar que legislação é chata, por falar, ai, não quero ficar lendo legislação, que saco, eu só quero ir lá e ver quais são os requisitos. Então, tipo, por exemplo, eu vou fazer uma INC, né, uma informação nutricional complementar, mas eu não quero ler RDC 54. Ai, que saco essa legislação gigante. Eu só quero saber quanto eu preciso ter de fibra para falar que é rico em fibra. Só quero saber isso. Aí a pessoa pula toda a legislação, vai lá embaixo, vê o requisito, vê lá quanto que ela precisa e escreve lá, rico em fibra. Só que ela deixou um monte de informação para trás. Ela deixou quais expressões ela pode usar, ela deixou passar se precisa colocar alguma informação na tabela nutricional adicional ou não. Ela perdeu as definições do que é porção, do que é fibra, do que é alimento pronto para consumo, do que é light, sei lá quais definições tem lá na 54, mas ela deixou parar. Ela deixou passar todas essas definições, ela deixou passar o âmbito de aplicação da legislação, que é extremamente importante. As primeiras vezes que a gente está tendo contato com uma legislação, é importante a gente saber por que ela foi criada. Isso está escrito sempre nas primeiras linhas. É tipo assim, a diretoria colegiada da Anvisa, por meio de não sei quem e dos requisitos da lei tal, aprova o regulamento técnico de informação nutricional complementar, com base nisso, naquilo, por causa daquilo e daquilo. E aí você entende o porquê que aquela legislação existe. O que a Anvisa queria com aquela legislação. Isso é muito importante, gente. Isso é uma coisa que ninguém lê. Isso é uma coisa que ninguém sabe. É muito importante saber por que uma legislação existe. O que foi a live com a Cecília Cury aqui, que todo mundo amou? Foi ela falando por que existe uma legislação de alergênicos. Então é muito importante a gente saber disso. Quando você sabe o porquê que aquela legislação existe, você olha ela com outros olhos. Então saibam isso. Sobre o rótulo de polpas de frutas congeladas, quais os pontos principais sobre rotulagem? Todos. Todos. Não tem um ponto principal. Todos os pontos são principais. Você precisa ter todos. Tudo que é obrigatório precisa ter. Inclusive, polpa de fruta tem regulamento técnico de identidade e qualidade, IN49 do mapa. Então, além de todos os gerais, você ainda tem uns específicos para polpa. Mila mandou aqui, caso eu more em um estado e uma empresa está em outro, como eu faço com o Pilar 1? Aí ela completou com caso eu não consiga me deslocar. Já falei, eu raramente estou dentro das empresas, a não ser que elas sejam aqui em São Paulo e que a pessoa queira que eu vá lá. Quando você tá lá, é mais fácil, você vê com seus próprios olhos, você consegue avaliar. Quando você não tá lá, você precisa ser muito mais detalhista nas conversas que você vai ter com o dono da empresa ou com quem tá conversando com você. Então você vai precisar, já respondi isso aqui hoje, inclusive, mas você vai precisar conversar muito mais, ele vai precisar estar disponível para responder suas dúvidas, você pode pedir foto, você pede laudo, você pede o que você quiser, você vai precisar ser muito mais detalhista nas conversas e a pessoa que está dentro da indústria precisa estar disposta e ciente de que você precisa de tudo isso.
Mas depois você vê essa live salva, porque eu já falei muito mais sobre isso antes, tá? Numa pergunta antes. Você vai ensinar a criarmos um mapa, Lades? Não, não vou ensinar a criar um mapa. Como eu falei aqui, o mapa é muito pessoal. Mas, na próxima aula, na aula de amanhã, de sexta-feira, a gente vai analisar um rótulo. E aí você vai me ver aplicando o mapa. E com base nisso, você já pode fazer o seu. Então, você pode fazer o seu conforme você tá trabalhando, você pode pegar o meu, ver se ele serve para você e ver aonde não serve e alterar para fazer o seu. Então não tem muito como eu ensinar a fazer um mapa. É isso, eu já falei o meu, eu vou mostrar eu usando ele, com base nisso você faz o seu. Agora, lá no Vida de Rotulagem, gente, além de ter o checklist, então além de eu dar aquele checklist como bônus, a gente fez uma live, foi a última live dessa última turma, onde eu ensinei a personalizar o checklist. Então eu estava basicamente ali ensinando a fazer o mapa. Foi muito legal essa live, foi muito legal mesmo. Porque é isso, gente, aquele checklist é uma base, com base naquele você faz o seu, adapta para as coisas da sua empresa ou de como você trabalha. E aí a gente fez uma live inteirinha de 1h30, 1h40, eu acho, só para personalizar o checklist. Foi bem legal. Nossa, gente, surgiu um monte de pergunta aqui, meu Deus. Tá acabando a live já, gente, tem 4 minutos. Pega uma água pra mim, por favor. Criado. Bruna perguntou: Aline, onde eu encontro as informações nutricionais de hortifruti para fazer o rótulo destes? Nas tabelas de informações nutricionais confiáveis. Taco, IBGE e Tucunduva, que eu aprendi recentemente. Essas três, a Taco e a IBGE com certeza são bem confiáveis, e a Tucunduva... Obrigada. E a Tucunduva também parece ser bem confiável. Eu sei que as Nutris conhecem bastante a Tucunduva. Eu, como engenheira de alimentos, não conhecia. E, se eu não me engano, tem uma da USP também, que eu nunca usei, mas falam que é confiável. Mas tem essas tabelas de informação nutricional que são confiáveis e você pode pegar, principalmente essas coisas de hortifruti, né? Frutas, vegetais e tal, nessas tabelas. Michelle, acho que agora o pessoal descobriu a caixinha e tá... Pois é, Renata, Tucunduva, não conhecia também, descobri recentemente. A Tagre de Dúvida de Consultoria que falou. E a Cris da Nutriver Consultoria tá falando que a Tucunduva não tem gorduras trans. Aline, o Vida de Rotulagem disponibiliza certificados? Sim, 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 sim. Gente, agora eu fiquei confusa, porque agora apareceu um monte de pergunta aqui na caixinha. Inclusive, Felipe, você mandou 1000 vezes aqui na caixinha perguntando se quando tem aspartame declara fenilalanina. Sim, sim, sempre quando tem aspartame declara fenilalanina. Essa informação tá lá na portaria 29 da Anvisa. A Tucunduva é a da USP, ó, pra vocês verem como eu realmente não conheço nenhuma das duas. Então, Tucunduva é a da USP. Aparentemente é bem conhecida entre as nutricionistas e aparentemente é confiável. Eu realmente não conheço. Eu basicamente uso Taco e IBGE. Eu uso Taco primeiro, se eu não encontro na Taco, eu procuro na IBGE. Como eu falei, isso é muito pessoal. A Dani falou ontem que ela usa da IBGE e se ela não encontra, ela usa na Taco. É isso. Gente, tem 50 segundos, então é isso. Muito obrigada mais uma vez, todo mundo que participou aqui comigo. Vocês são demais, vocês estão bem engajados no intensivão. Tô gostando de ver esse comprometimento. E vou deixar aqui então a live para organização nos stories. Hoje não tem aula às 20 horas, mas a gente está de volta amanhã, meio-dia.
E aí amanhã às 8 tem a nossa última live, a nossa última aula com análise de rótulo. Então não percam, assistam a aula 2 e a 1, quem ainda não assistiu, que tá disponível. Gente, é isso. Obrigada mais uma vez. Um beijo, boa quinta pra todo mundo.